O Vasco da Gama está vivendo um dos momentos mais conturbados de sua história recente, com uma disputa jurídica cada vez mais intensa envolvendo a 777 Partners, antiga gestora da SAF do clube. Essa batalha nos tribunais tem o poder de redefinir completamente o futuro do clube e da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, que é um dos maiores projetos para o futuro financeiro do Vasco. O cenário é de incerteza e tensão, com ações judiciais paralelas e novos capítulos surgindo a cada dia. O imbróglio gira em torno de duas ações principais, uma que tramita na Câmara de Arbitragem, que investiga a legalidade do afastamento da 777 do controle do clube, e outra que é o julgamento de um recurso da empresa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Vasco busca se reerguer financeiramente e encontrar novos investidores, mas enquanto isso, a relação com a 777 se complica, trazendo à tona diversas questões jurídicas. Uma das últimas movimentações da 777 foi trocar o escritório de advocacia que a representava no Brasil, passando a adotar uma nova estratégia na Câmara de Arbitragem. O escritório de Sérgio Bermudes, que defendia a empresa, se afastou do caso devido à falta de pagamento de honorários, que já somam cerca de 1,8 milhão de reais. Esse movimento vem acompanhado de uma tentativa da 777 de questionar a imparcialidade da árbitra Ana Teresa Basílio, que foi indicada pelo Vasco. A empresa levanta suspeitas sobre a relação da árbitra com o escritório de Paulo César Salomão Filho, vice-presidente do Vasco, argumentando que isso pode comprometer a independência da arbitragem. Em resposta, o Vasco se manifestou com cautela, alegando que o processo está sob segredo de justiça e que qualquer comentário sobre ele violaria as ordens judiciais. Para o clube, essa estratégia da 777 é apenas uma parte do jogo, e dentro de São Januário a visão é de que a arbitragem poderia ter ocorrido de maneira mais célere. O Vasco entende que os processos estão sendo conduzidos de maneira arrastada, o que prolonga o impasse e aumenta a insegurança quanto ao futuro. A disputa entre o Vasco e a 777 tem como foco principal a gestão da SAF e o controle das ações do clube. Em 2022, a 777 adquiriu 70% das ações do Vasco, mas em maio do ano passado, após um conjunto de decisões judiciais, o clube reassumiu o controle da SAF. A liminar que afastou a 777 do comando da sociedade foi concedida pelo juiz Paulo Acede Stefan, que considerou as operações da empresa estranhas e levantou questionamento sobre a legalidade dos investimentos realizados pela gestora. Entre os pontos levantados, o juiz citou a realização de um saque a título de empréstimo logo após um dos aportes financeiros feitos pela 777 ao Vasco, o que levantou suspeitas de irregularidades. A decisão também afastou todos os representantes da 777 do Conselho de Administração da SAF, que antes tinha 5 cadeiras ocupadas pela gestora americana, e passou a dar ao clube o poder de indicar novos conselheiros. O Vasco, por meio da ação judicial, também buscou garantir que as ações da SAF não fossem penhoradas ou usadas como garantia em caso de falência ou insolvência da 777, o que poderia comprometer o patrimônio do clube. A situação se tornou ainda mais complicada após a falência da 777, com a seguradora ACAP assumindo o controle dos ativos da empresa. Como parte do acordo, a ACAP agora é obrigada a avisar o Vasco sobre qualquer negociação envolvendo os ativos da empresa, e o clube tem o direito de vetar qualquer transação, o que lhe garante mais segurança jurídica em relação ao futuro da SAF. Porém, a 777 não desiste facilmente e segue com o objetivo de retomar o controle da SAF. A empresa tem recorrido às vias legais para tentar reverter as decisões que a afastaram do comando do clube e reativar o contrato que lhe concederia os 70% das ações do Vasco. A 777 ainda conta com o apoio de Josh Vander e Steven Pasco, seus sócios fundadores, que renunciaram aos cargos de gestão na empresa, mas continuam envolvidos de alguma forma, conforme apontam documentos. O próximo capítulo dessa disputa será no dia 29 de janeiro, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgará o recurso da 777 para reverter a liminar que a afastou do Vasco. Se a liminar for derrubada, a 777 pode retomar o controle da SAF, reestabelecendo a gestão anterior e voltando a ter o poder sobre as decisões financeiras e administrativas do clube. Caso a liminar se mantenha, o Vasco continuará com o controle da SAF e poderá seguir sua busca por novos investidores, sem a influência da gestora americana. Essa batalha jurídica é de extrema importância para o futuro do Vasco. O clube, além de tentar garantir a autonomia da SAF, também busca estabilidade financeira e uma solução definitiva para sua gestão. A cada nova decisão, o futuro do Vasco e sua capacidade de crescer no cenário do futebol brasileiro e internacional são colocados à prova. Enquanto isso, o clube se vê no meio de uma disputa que pode determinar não apenas sua estrutura financeira, mas também seu futuro no futebol profissional. Com cada movimento, a tensão aumenta, e o desenrolar desse processo promete ser decisivo para o próximo capítulo da história do Vasco.